Glória a Deus. A paz do Senhor aos irmãos. Glória a Deus. É muito bom estarmos em mais um culto de oração, de ensinamento da palavra do Senhor, né? Precisamos, meus queridos, estarmos sempre em oração, buscando a presença de Deus, para nós vencermos as barreiras no mundo espiritual, as lutas diárias, somente com oração, uma vida de consagração, jejuando sempre, buscando a presença do Senhor, para estarmos sempre fortes, para vencer as obras do maligno, as obras deste mundo, né? Que são contrárias à nossa caminhada. A caminhada da igreja é contrária à caminhada deste mundo. E se a igreja não estiver em oração, buscando a presença do Senhor, torna-se difícil ou praticamente impossível nós vencermos as lutas deste mundo. Nós queremos convidar a igreja para abrir a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 16. Estaremos fazendo esta leitura e nós queremos colocar um tema nessa mensagem, irmãos. O tema que nós queremos colocar, que Deus colocou no meu coração, é trocando a mobília do nosso coração. Tá bom? Não esqueça desse tema, trocando a mobília do nosso coração. Tá bom? Todos acharam? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 em diante, que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, e pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, ser presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos
e te agradecemos por esta noite abençoada, maravilhosa, a qual o Senhor tem concedido à tua igreja. Neste momento, queremos te pedir, Pai querido, que através do teu Espírito Santo, o Senhor venha falar conosco, para que possamos entender o propósito real, Pai querido, da tua palavra aos nossos corações nesta noite. Fala conosco, Senhor, para que possamos, ó Deus, ser renovados a cada dia pelo poder da tua palavra. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por gentileza, tomem vossos assentos. Aqui está essa palavra, meus queridos, do apóstolo Paulo à igreja, aos irmãos em Coríntios, né? Versículo 16, que me chamou muito a atenção, qual diz assim: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Todos nós temos o conhecimento e sabemos e vivemos isso, né, irmãos? Todo mundo nasce e todo mundo envelhece. Isso fala sobre o homem exterior, né? O nosso homem exterior. E quando nós falamos do homem exterior, logo lembramos da nossa adolescência, da nossa juventude, da nossa força física, da nossa disposição física, né? E quanto mais o tempo passa, as coisas vão ficando mais difíceis, né? E tudo isso, meus irmãos, nós entendemos que esse homem exterior, ele com o tempo ele envelhece, fica cansado, né? Mas aqui Paulo diz que o homem interior, dentro de nós, ele se renova a cada dia, ou de dia em dia, ele se renova. Ou seja, o nosso corpo físico, o exterior, ele envelhece, mas o homem interior, meus queridos, ele jamais deve envelhecer, né? Ele jamais deve envelhecer. Nós temos aí uma situação, é comum, nós vemos, né, a situação de que algumas pessoas comentam bastante, né? Conforme a velhice vai chegando, nós vamos ficando mais ranzinza, né? Já viram falar sobre isso daí? A velhice vai chegando, parece que nós vamos ficar mais ranzinza, mais chatos, né? Mais exigentes, ou seja, parece até que tudo está ficando velho, né? Mas na verdade, não é que o nosso interior fica velho, é que na verdade nós ficamos cansados com tudo que vai acontecendo, né? Com o passar dos anos, tudo vai acontecendo na nossa vida e nós vamos ficando cansados de viver algumas situações. Quando a velhice vai chegando, né? A intenção é que a maioria das pessoas, elas adquiram experiência, né? Conforme a velhice vai chegando, a pessoa vai adquirindo experiências, né? Coisas que errava lá atrás, já não erra mais, né? Porque já passou por aquela situação, então não erra mais. Então quando ela vê alguma coisa acontecendo, ela só de ver já sabe qual vai ser o final daquilo, porque ela já tem uma certa experiência, né? Mas o nosso interior, meus queridos, o nosso espírito, ele não envelhece, ele não pode envelhecer. Ou seja, nosso corpo físico,
ele se cansa com o passar dos anos, as dores começam a aparecer e tantas coisas, né, nos trazem dificuldade. Algumas pessoas, com o passar dos anos, começam a ter dificuldade para dormir, né? Alguns perdem o sono, né? Alguns precisam até tomar remédios para dormir, né? Porque o corpo exterior, né, se desgasta. Mas aqui Paulo diz que o nosso interior, ele não pode envelhecer, e ele não envelhece. Infelizmente, irmãos, tem algumas pessoas que estão ficando mais velhos de idade e estão deixando o seu espírito também mais velhos. Ou seja, não estão vivendo as novidades dos dias atuais. E Deus, ele não quer, irmãos, que nós sejamos crentes velhos. Já pensou? Né? Ou seja, alguém que só se apoia no seu passado. Não, nós não podemos envelhecer no espírito, no interior. Deus tem coisas novas para nós. Deus tem coisas novas para todos nós, irmãos. Nós envelhecemos sim no nosso exterior, mas no nosso interior Deus tem coisas novas para nós. E uma das coisas que eu quero passar aqui para os irmãos, como que nós fazemos para nós vivermos os dias atuais que Deus tem preparado para nós, as bênçãos, as novidades. Por isso que eu coloquei o tema para os irmãos hoje nessa mensagem, trocando a mobília do nosso coração. Alguns dias atrás, nós ouvimos uma mensagem aqui, os irmãos que estavam aqui vão lembrar, sobre o hábito que nós temos de escolher uma louça, e foi colocado aqui como termos uma panela, aquela panela, a panela velha. Lembra daquela panelinha velha que todo mundo tem aquele cuidado, né? Porque gosta de usar ela. Parece que a mensagem foi essa. Parece que a comida fica mais saborosa, né? E realmente, irmãos, muitas das vezes, ou para não dizer que se não é uma panela, é algum outro objeto. Se não for uma panela, é um outro objeto que muitas vezes nós se apegamos dentro da nossa casa. E eu estava lembrando dessa passagem e percebendo que realmente nós temos esse hábito. Nós temos. A minha mãe, antes de partir com o Senhor, a minha mãe, uma das coisas que ela gostava muito de receber de presente era a louça. Mas sabe o que ela menos usava na casa dela? Louça. Ela tinha a panelinha dela que ela só cozinhava arroz ali, a panelinha que ela só fazia feijão ali. E eu chegava lá, nós chegávamos na casa dela e dizia: mãe, mas por que a senhora não usa essas louças novas aí? Ela dizia: não tenho coragem de usar essas louças aí, é tudo novo. Em cima do guarda-roupa ela tinha muitas jogo de panela, pratos, talheres, tudo novos, mas ela nunca usava. Ela continuava usando aquelas ali que ela gostava tanto, que tinha um carinho, como a mensagem que nós ouvimos. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos assim, dessa forma, preso a alguma coisa do passado, e nós não temos condições de abrir mão dessas coisas, e nunca vamos provar o novo de Deus para a nossa vida. Por exemplo, olha só, eu conheço situações, e conheci, situações que tem casais
que usa uma cama que foi ganhado da sua mãe ou do seu pai quando se casaram. E daí você olha naquele colchão e está assim, selado, está torto. E daí, se você chegar para aquela família e dizer assim: mas por que vocês não trocam a cama? Por que vocês não compram uma cama nova? Vocês estão sem condições de trocar de cama? E as pessoas dizem assim: não, é que essa daí eu ganhei da minha mãe quando me casei. E quantas pessoas, por exemplo, um casal que dorme em cima de um colchão desse jeito, irmãos, parece uma canoa assim, será que dorme bem? Não dorme bem, meus irmãos. Dói a coluna, outro dia está todo dolorido. Mas essas pessoas, elas não têm coragem de abrir mão daquela cama, porque foi um presente do papai e da mamãe, e está lá preso com aquilo. Quando acontece dessas pessoas conseguirem abrir mão desses objetos, e que elas compram um objeto novo, por exemplo, como uma cama, que eles dormem, a primeira noite que eles dormem, eles dizem assim: ah, se eu soubesse que ia ser tão bom assim, eu já tinha trocado essa cama, há muito tempo. Quantas das vezes, meus irmãos, nós estamos aprisionados em coisa do passado, que hoje já não funciona mais, praticamente já não tem mais utilidades para o dia de hoje. Nós homens temos um hábito, né, de guardar ferramenta velha, né? Os homens aí sabem do que eu estou falando. Às vezes a ferramenta quebrada, né? Mas foi o papai que me deu, foi a mamãe, foi o avô, foi não sei quem que deixou, tá lá quebrada, não arruma, não joga fora, e tá lá entulhando espaço na salinha de guardar ferramenta. Será que na nossa vida, de vez em quando, não acontece isso? Às vezes ficamos tão apegados com coisas do passado, meus irmãos, e Deus quer que nós abra mão dessas coisas, porque Ele quer que nós prove coisas novas para a nossa vida, até mesmo no nosso ministério, irmãos. Às vezes, né, pessoas que fizeram tanto lá atrás, não, eu aprendi assim, eu sou assim, né, eu toda a vida deu certo comigo assim, e talvez Deus esteja dizendo nesta noite: mas eu quero que você prove algo novo, eu quero te mostrar algo novo, eu quero que você experimente algo que você nunca experimentou. Mas se nós não abrirmos mão, meus queridos, do que está no nosso coração, não é que seja errado, o que foi feito lá atrás deu certo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos entender que tem coisa nova para nós hoje. Deus quer que nós experimentemos coisas novas para a nossa vida, irmãos. Nós não podemos ficar parado no tempo, aprisionado lá atrás, preso no tempo. Não, nós precisamos abrir o nosso coração e quem sabe abrir mão de muitas coisas da nossa vida. Como eu disse, o tema da mensagem: trocando a mobília do nosso coração. Esses tempos nós estávamos lá em casa, eu e a minha esposa, e nós estávamos com o desejo de trocar o jogo de panela de casa, e nós não conseguíamos fazer a troca do jogo da panela, tão fácil, né? Sabe por que nós não trocávamos o jogo de panela? Porque ainda dava para usar. Aí tinha umas duas que estavam com a alça quebrada, umas três, o caneco também estava com a alça quebrada, mas nós estávamos ali preso
porque as demais panelas estavam boas. Então, vamos levando. E até que esses dias nós conversamos, eu falei para ela: amor, pelo amor de Deus, vamos jogar fora esse jogo de panela e vamos comprar um jogo novo, senão nós não vamos provar o novo. E hoje estamos lá, meus irmãos, usando o jogo de panela novo. Não é que o que você fez lá atrás não tem valor nenhum, o que nós fizemos lá atrás não tem valor nenhum. Claro que tem, está registrado diante de Deus. Só que nós precisamos abrir o nosso coração e falar para Deus: qual é o novo de Deus para nós hoje? Será que Deus não quer mostrar uma forma nova de nós trabalharmos na obra do Senhor? Será que Deus não tem algo novo para nós? Vocês já ouviram a palavra estratégia? Estratégia, quando você ora a Deus e fala: Senhor, me dá estratégia. Quando você pede para Deus estratégia, você está pedindo: me dá uma forma nova de fazer o que eu já faço, só que de uma forma diferente. Assim, meus irmãos, é a guerra, né? Toda guerra existe uma estratégia de guerra. Às vezes, aquela guerra está ali, não sai do lugar, né? Os dois oponentes estão guerreando, mas ninguém sai do lugar. De repente, alguém tem uma estratégia nova. Ele tentou de todos os ângulos, mas de repente ele tem uma estratégia e vai agir de uma forma que ele nunca agiu. E daí alguém pode ficar até assustado: poxa, mas você vai usar essa estratégia? É essa? E de repente aquela estratégia é boa, e ele começa a vencer a guerra. Assim somos nós, meus irmãos. Às vezes nós ficamos a vida inteira: porque eu aprendi assim, né? Porque meu pai ensinou assim, minha mãe ensinou assim. Amém. Os ensinamentos dos seus pais, guarde eles. Serviram até hoje, guarde eles. Tudo que você aprendeu, mas não fique preso só nisso que você aprendeu. Não fique preso só no que você aprendeu. Esteja aberto a novidades. É semelhante ao mercado de trabalho, irmãos. É semelhante ao mercado de trabalho. Hoje, a pessoa, para o mercado do trabalho, se ela não se atualizar, né? Eu só sei fazer isso e não sei fazer mais nada. Vai se tornar difícil de você conseguir um emprego, se você tiver só uma função. Até porque hoje as máquinas estão tomando muito lugar do homem no trabalho, né? Muitas coisas são, né, tudo manipulada por máquinas. A mão de obra humana, ela está ficando muito pouca usada no trabalho. Então, aquelas pessoas que não procuram se formar, se especializar na área de trabalho, ela fica para trás, né? Por isso que hoje os nossos jovens, eles precisam terminar seu estudo e já se formar, não só numa área, mas deve se formar em várias áreas. Assim a igreja do Senhor, nós também, irmãos, nós devemos abrir o leque, né? Muitas das vezes até na questão de ganharmos almas, né? Não, eu prego, mas será que não dá para fazer mais nada além de nós pregarmos? Será que não dá tempo de fazer, não dá para nós fazer mais nada? Será que a nossa mente está assim, fechada só naquilo ali, e não podemos fazer mais nada? Então, meus queridos, nós precisamos pedir a Deus, né, e fazer uma oração ao Senhor e dizer: Senhor tem novidades para mim? Porque eu quero dizer para você, viu, que Deus tem novidade para nós. Deus tem novidade, viu?
Deus tem novidade. Você já viu como uma pessoa que muitas das vezes ela age só de uma forma, de repente ela arrisca e faz assim, não, por exemplo, ali a profissão da nossa irmã Denise, né? Ela fabrica bolo, e de repente ela só faz um sabor, 2 sabores, e de repente um dia ela diz assim, poxa, eu poderia arriscar fazer um sabor diferente, mas de repente o medo vem no coração dela, diz assim, pois se não der certo, né? Eu posso perder o dinheiro que eu compro o material, posso perder todo o material, puxa vida, ela fica indecisa, e de repente passa na cabeça dela, mas se der certo, ela vai ter que tomar uma escolha, ela vai ter que fazer o quê? Arriscar, porque se der certo, ela vai descobrir uma nova fórmula de trabalho para ganhar o seu dinheiro, né? Meus queridos, não estou dizendo a respeito da palavra de Deus, você não precisa mudar nada, tá bom? Você não precisa mudar a palavra de Deus, mas você precisa ter o coração aberto e dizer para Deus, Senhor, me use da forma que o Senhor quiser me usar, Senhor. Me usa da maneira em que o Senhor quiser me usar. Eis-me aqui, eu estou aqui como instrumento de Deus, como ferramenta de Deus, eu quero ser usado. Eu me lembro muito bem que eu já até contei para os irmãos, quando eu comecei no ministério como cooperador, eu comecei servindo a Deus e gostava muito de cantar, de louvar ao Senhor, com os hinos. Algumas pessoas falavam sobre pregação, e eu corria, eu tinha medo, eu dizia, não, isso daí não é para mim, não quero saber disso, estou muito bem cantando, louvando ao Senhor, está ótimo, está muito bem, né? Mas olha só o que aconteceu, hoje o meu ministério de louvor, né, não posso exercer, então o que eu tenho que fazer? Pregar a palavra de Deus. Lá atrás eu tinha muito medo, né? Quantas vezes rejeitei convites para pregar a palavra de Deus, porque tinha medo de pregar, mas Deus, né, foi trabalhando no meu coração, na minha vida, e eu provei, né, e Deus, né, realizou no meu coração, colocou esse desejo hoje de pregar a palavra de Deus. Então, meus queridos, nós precisamos viver coisas novas no mundo espiritual, né? Pedir para Deus, se colocar à disposição do Senhor, para realmente sermos usados na obra do Senhor Jesus. Todos nós, meus queridos, podemos ser usados nas mãos de Deus, todos nós, só que existem os quesitos, né, que exige. Você tem desejo de ser um pregador da palavra de Deus? Tem? O que você precisa fazer então? Você precisa ter uma vida de oração, tempo para ler a palavra de Deus, para meditar nela, ser aluno da escola bíblica dominical, participante do culto de ensino, né? E Deus vai preparar a oportunidade para você pregar a palavra de Deus, porque você vai mostrar esforço diante de Deus, e Deus vai te ajudar nesse ministério. Você tem desejo de louvar, de cantar a Deus, mas quem sabe a tua voz não seja todo aquilo que você, né, queria que fosse. Começa ensaiando, cantando, ensaiando, aperfeiçoando a tua voz, até que você tenha condições de realmente louvar ao Senhor. Para tudo na nossa vida, irmãos, precisa haver uma dedicação, né? Tudo que você quer ser na tua vida, você precisa se dedicar. Como eu disse, na área profissional,
você tem que realizar cursos, né? Para que você fique bom naquela área que você quer realizar aquela profissão. Se você quer ser pregador, mas você não tem tempo de ler a Bíblia, você não gosta de ler, né? Foge da leitura. Se você não gosta de oração, se você não gosta de jejuar, se você não gosta de ser um bom aluno da escola bíblica dominical, pode esquecer. Infelizmente, dificilmente você vai alcançar esse sonho, esse desejo do seu coração, porque você não aplica tempo naquilo que você quer. Tudo que nós queremos na nossa vida precisa ser investido tempo para que isso aconteça na nossa vida, né? E tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, que nós nem corremos atrás, mas acontece. Só que para acontecer nós temos que estar disponível à obra de Deus. Eu nunca pedi, nunca corri atrás para pastorear a igreja. Só que Deus conhece o meu coração e sabe que eu sempre tive disposto a ser obediente à obra de Deus, aos meus pastores. Sempre me preocupei em fazer o melhor. Quando alguém pede para mim fazer alguma coisa, eu procuro fazer o melhor. Se for para mim fazer, como dizem por aí, meia boca, eu não faço, não. Até mesmo o trabalho na área de construção, quem me conhece sabe, né? Às vezes, quantas vezes eu escuto: deixa assim mesmo, isso daí nem vai aparecer. Eu não consigo, eu preciso fazer do jeito que eu sei fazer, perfeito, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado, e também o nosso nome, irmãos, quando alguém se lembrar de nós, alguém diga assim: não pode, né? Que nem na área da construção, pode contratar, que é serviço de primeira, né? É serviço de primeira. Agora, quantos profissionais hoje aí que falta serviço às vezes? Está desempregado, falta trabalho, por quê? Será que é por acaso? Não, às vezes faz o serviço meia boca, né? E daí, quando alguém comenta o nome dele, chama fulano para fazer o serviço, não, fulano eu conheço. Assim é no nosso ministério também, né? Nós precisamos ser zelosos do nosso ministério. Deus confiou a nós o seu ministério. Nós temos uma chamada de Deus, meus queridos. Nós somos escolhidos de Deus para fazermos a sua obra. Então vamos fazer com excelência. E se tem alguma coisa lá do passado atrapalhando de nós provar as coisas novas de Deus hoje, vamos abrir mão, né? Como dizem por aí, quem vive do passado é museu, irmãos. O museu que vive, né? De mostrar as coisas velhas que aconteceu lá no passado. A igreja do Senhor, nós precisamos viver as coisas novas de Deus para nós, né? Quantas vezes, às vezes lembramos do nosso passado e falamos: você precisava me conhecer lá atrás, eu orava, eu jejuava, eu pregava, eu evangelizava. E hoje, Deus se agradou do que nós fizemos lá atrás, irmãos? Deus se agradou sim, Deus se agradou muito do que nós fizemos lá atrás. Só que Deus quer que nós continuemos fazendo, e Deus ainda quer que nós façamos mais do que nós fizemos lá atrás, irmãos. Olha, por exemplo, quando nós éramos, quem sabe, novos convertidos, no início da nossa carreira, nós fazíamos muito, não é verdade? E nós se lembramos disso. E hoje nós não fazemos. Mas hoje nós temos mais condições de fazer do que lá no início. Hoje você não lembra do que eu falei? Quando nós alcançamos a velhice, nós adquirimos o quê?
experiência. Hoje nós temos mais experiência do que quando nós aceitamos a fé, não é verdade? Teve muita coisa que nós fizemos lá atrás, que erramos quando fizemos, não é verdade? Mas hoje, se nós fizermos, nós já sabemos o caminho, não vamos errar. Então hoje nós temos mais condições do que lá atrás para fazermos a obra do Senhor. Temos mais experiência, conhecemos mais a Deus do que quando nós aceitamos a fé. Temos mais conhecimento da palavra de Deus, né? Temos mais entrosamento na obra de Deus. Temos mais amigos no meio cristão. Temos de todas as formas, nós temos mais facilidade. O problema é que nós estamos presos no passado, achando que nós já fizemos demais. Eu já fiz muito lá atrás, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Só que Deus quer que nós continuemos fazendo. Eu já fiz uma oração para Deus, semelhante à oração de Paulo. Eu quero me gastar e deixar ser gasto pela obra do Senhor. E o meu desejo é que no dia em que eu partir para o Senhor, eu quero partir em um púlpito, talvez pregando, talvez louvando ao Senhor. E se algum dia isso acontecer e vocês souberem, não se assustem, mas vocês poderão lembrar dizendo: eu lembro que o pastor fez esse pedido ao Senhor. Então o meu pedido, meus irmãos, nesta noite, é que nós venhamos abrir realmente o nosso coração para Deus e deixar de lado, tirar essa mobília velha que está impedindo nós de vivermos as coisas novas de Deus. Viu? Não estou falando para você jogar fora. Não estou falando para você jogar fora o que você fez, ou a tua mobília. Estou dizendo para você abrir o teu coração, para você viver coisas novas diante de Deus. E essas coisas novas, Deus só vai revelar para mim e para você, se nós partirmos do início, do princípio, que é uma vida de oração. Viu? Não pense que Deus vai revelar as coisas novas na frente, quando nós estivermos na frente de uma televisão, assistindo um jogo de futebol ou uma novela. Mas Deus vai revelar para você as coisas novas que Ele tem para você, quando você dobrar os joelhos pela madrugada, quando você estiver em oração, quando você estiver jejuando e consagrando a tua vida a Deus, é que você vai viver e experimentar as coisas novas de Deus para a sua vida. Não basta simplesmente você dizer assim: mas eu quero viver as coisas novas. Não basta simplesmente você responder que quer. Você deve lutar por isso. E como eu disse, você só vai provar as coisas novas do mundo espiritual que Deus tem para você, para nós, se nós decidirmos entrar pelo caminho para uma vida de oração, para uma vida de jejum, de consagração, de busca ao Senhor Jesus. Porque as coisas espirituais, Paulo disse, somente os espirituais é que discernem as coisas espirituais. As coisas espirituais, elas vêm de Deus, elas vêm pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós não estamos em oração, irmãos, nós não recebemos nada espiritual. Você sabia disso? Porque quando você ora, quando você jejua, quando você consagra a tua vida ao Senhor, você mortifica o teu corpo físico. Automaticamente, você mortificando o teu corpo físico,
você fica aberto espiritualmente à vontade de Deus. Você já ouviu algum comentário que Deus deu uma revelação para alguém, a não ser quando ela estava vivendo uma vida de oração? Você já viu alguém comentando assim, eu estava assistindo um jogo de futebol e o jogo estava excelente, e de repente o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo? Você já ouviu isso? Nunca ouviu e nunca vai ouvir. Mas sempre alguém que conta um testemunho, que ouviu Deus falando, que Deus deu uma revelação, que Deus deu um sonho espiritual, é alguém que tem uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus. É que Deus começa então a se revelar, né? E Deus quer, meus queridos, não é só para a vida do pastor, não é só para a vida do evangelista, do presbítero. Deus quer para a vida de toda a igreja, né? Deus quer isso para a vida de todos nós, irmãos. Deus quer revelar coisas novas para nós. Não é só para o corpo de obreiros, é para toda a igreja. Deus quer que nós prove coisas novas. Quantas pessoas que têm dificuldades, irmãos, para ouvir a voz de Deus. Outros nunca ouviram a voz de Deus. Outros nem sabem de que forma que Deus fala. Mas Deus fala. Deus quer intimidade com a igreja. Deus quer intimidade com o seu povo. Até porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, irmãos. Olha a facilidade que nós temos de ouvir a voz de Deus. Deus habita dentro de nós. Só que para isso, como eu disse, precisamos ter uma vida de oração, de busca, né? Nós queremos ver Deus realizando milagres, nós queremos ver Jesus batizando com o Espírito Santo, nós queremos ver tantas coisas de Deus no nosso meio, mas muitas das vezes a igreja, nós, o povo de Deus, oramos tão pouco, buscamos tão pouco a presença de Deus. Às vezes falamos que não oramos porque não temos tempo, né? Mas quando às vezes estamos aqui dentro da igreja, né? E não queremos orar. Estamos muitas das vezes dentro da casa de Deus e não queremos orar, né? Temos tanto tempo para tantas coisas, irmãos, mas não temos tempo para uma vida de oração. Temos tempo para tanta coisa, mas não temos tempo para tirar uma horinha para fazer uma leitura da Bíblia, da palavra de Deus, que é tão poderosa. Temos tanto tempo, mas não temos tempo para tirar um meio-dia para jejuar. E daí nós queremos viver as coisas novas de Deus. Assim não funciona. Deus quer que nós vivamos novos tempos, né? Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da virtude de Deus. Mas também nós precisamos ter um tempo, tirar um tempo para nós, para Deus, para nós termos um acesso. Nós temos esse acesso, só devemos aproveitar esse acesso que temos. Só precisamos separar um tempo para nós falarmos com Deus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar a igreja a estar em pé, por gentileza. Vamos estar orando. Quero convidar aqui o nosso irmão Robson, está contribuindo para a nossa construção, e queremos fazer uma oração aqui pelo nosso irmão Robson Padovani. Vamos estar pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, para que Deus traga a bênção e a prosperidade. Avisando os irmãos que amanhã, sábado, nós temos aqui na congregação o culto na direção dos nossos jovens,
Toda a igreja está convidada para estarmos aqui cultuando, adorando o nome do Senhor. O culto começa às 19h30, tá bom? Domingo pela manhã, a partir das 9h, temos a escola bíblica dominical. Estaremos aí adentrando ao segundo trimestre deste ano de 2022. Toda a igreja está convidada. Os irmãos que ainda não são matriculados na escola bíblica, por gentileza, faça a sua matrícula, participe da escola, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus que todos que estão aqui são alunos da escola bíblica, né? Que Deus continue nos abençoando. Domingo à noite é o culto da família, tá bom? Esqueci o nome do pregador que vai estar aqui. Alguém? Gerson Maia, isso, evangelista Gerson Maia estará aqui ministrando a palavra do Senhor no domingo à noite, às 19h, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar, te agradecer por esta oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido, Senhor, de estarmos aqui nesta casa de oração, na tua casa, Pai. Obrigado por ter falado conosco através da tua palavra. Nos ajude, Senhor, a cada dia, Pai querido, que possamos abrir mão, Senhor, de muitas coisas, Pai querido, que muitas das vezes estamos presos, Senhor, mas o Senhor com certeza tem algo novo para nós, Pai querido. Mas precisamos desprender, Senhor, do nosso passado, Senhor, mas que possamos, ó Deus, abrir o nosso coração nesta noite. Espírito Santo de Deus, te pedimos, nos ajude, Senhor, a buscarmos mais as coisas do teu reino, Senhor. Pai querido, que possamos gastar mais tempo, Senhor, em oração, Pai querido, fazendo a leitura da tua palavra, consagrando a nossa vida, Senhor. Oramos agora, pedindo a tua bênção em favor do teu servo, irmão Robson, Pai querido, que também tem contribuído para a tua obra, Senhor. Que as janelas do céu continuem abertas em direção da sua casa, da sua família, do seu lar, trazendo a bênção e a prosperidade material e espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos, nos leva em paz para os nossos lares, nos conceda uma noite de paz, de descanso na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe os irmãos e amanhã aguardamos os irmãos aqui em nome de Jesus, tá bom? Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do querido Espírito Santo de Deus seja com todos nós, e juntos dizemos amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Unidos em Cristo para fazermos mais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma boa noite de paz e descanso para todos.